Fala pessoal, vamos fazer um tipo de conteúdo diferente agora. Vamos fazer a solução da prova de cálculo B da faculdade, beleza? Então, vamos lá. A questão 1 foi essa daqui, tá? Vou colocar em tela cheia. A questão 1 foi essa daqui, ele deu duas superfícies e pediu para você calcular o volume entre elas, né? Aí depois disso você tem que calcular, o volume é V, né? Ele pede para você calcular 6V sobre π. Beleza, qual que é a dica aqui? A dica era perceber que a gente está trabalhando com um paraboloide de um cilindro, tá? Então, pode ser sim interessante você trabalhar com coordenadas cilíndricas, tá? Parece ser bem sugestivo trabalhar com coordenadas cilíndricas, na verdade. Então, a gente faz aqui a mudança de coordenadas, normal, faz aqui o jacobiano, beleza? A gente faz a interseção, né, entre o cone e o paraboloide, só para saber, né, até onde o nosso raio vai, certo? E aqui a gente percebe que a gente pega a parte positiva do raio, certo? A gente percebe que o nosso raio ele vai até o tamanho 3, beleza? E agora é só a gente montar uma integral de volume aqui, certo? Essa integral aqui seria a integral dx, dz, dx dy, né? Só que do jacobiano, né, a gente passa esse dx dy para r dr dθ, beleza? Agora é só uma questão de a gente avaliar essa integral aqui mesmo, beleza? É um vídeo só de solução, tá? Eu não vou ficar aqui fazendo todos os passos. A ideia é que você que já tenha feito a prova já saiba qual é a ideia, né? E está aqui só para ver qual é o caminho para se resolver a questão. E aí é só você resolver essa integral mesmo. E aí a gente chega nisso daqui. E aí a gente acha o volume aqui, né? Esse carinha aqui é o nosso volume. Multiplica por 6, divide por π, a gente chega em 297, tá? Então, primeira questão, gabarito 297. Bora para a segunda questão aqui agora. A segunda questão, ele dá uma integral aqui para a gente, uma integral dupla, e pede para a gente resolver. Como é manjado, geralmente, né, sempre que a gente tem integral dupla, né, quando a gente tenta resolver pela primeira vez, né, sem trocar, sem inverter a ordem de integração, a gente geralmente acaba caindo em integral não elementar, tá? Sabendo disso, a gente já vai trocar, tá, a ordem de integração aqui direto. Como é que a gente vai fazer isso? Eu estou vendo que o meu y ele varia de 0 a 48 e o meu x varia de raiz de y sobre 3 até 4, beleza? Ou seja, elevando ao quadrado ambos os lados aqui, eu estou dizendo que y sobre 3 é sempre menor que x ao quadrado. Logo, y é sempre menor que 3x ao quadrado. Só que eu também sei que o y é sempre positivo, tá? Então eu posso escrever simplesmente que o y ele está entre 3x² e 0, certo? E eu também estou vendo que o y ele é sempre maior do que 0, por consequência o meu x sempre vai ser, maior, né? Desculpa. Por consequência o meu x sempre vai ser maior do que 0, né? Mas eu também estou vendo que o meu x é menor que 4, então o meu x ele está entre 0 e 4, beleza? Agora a gente troca a ordem de integração, tá? Ao invés de escrever dx dy, a gente escreve dy dx e parte para o braço. Coloca os limites de integração e resolve como uma integral normal aqui. Beleza? Vou passar aqui um pouquinho mais rápido. A gente vai chegar aqui no resultado 16, certo? Mais uma questão aí relativamente simples, né? Dava para sair com duas linhas de cálculo, né? Duas linhas. Bora para a próxima questão. A próxima questão, ele te dava uma função, te dava um bordo, né, um triângulo, e pedia para a gente analisar, né, os pontos de máximo, né? Pedia para a gente avaliar qual que é o ponto de máximo na função que está restrita a esse triângulo, beleza? Eu desenhei aqui, né, o triangulinho, beleza? E aí esse triângulo ele é limitado por algumas fronteiras, né? Ele é limitado por essa reta aqui, que a gente acabou de definir. Só montar a equação da reta, a reta é menos x mais 3, beleza? É limitado pelo eixo do y, ou seja, a reta x igual a 0, e é limitado pelo eixo do x, ou seja, a reta y igual a 0, beleza? Vamos primeiro analisar os pontos críticos da função como um todo, beleza? O que a gente acha aqui? A gente deriva em relação a x igual a 0, deriva em relação a y igual a 0, a gente acha o ponto 0 e 0,
beleza? No ponto 0, 0, a função vale 0, obviamente. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos analisar a fronteira aqui agora. Quando o meu x vale 0, né, a minha função, né, só substituir x igual a 0 aqui, sempre vai valer 0. Quando o meu y vale 0, né, a minha função ela se reduz a 2x ao quadrado. Só que percebe que o meu x ele vai de 0 até 3, né? Então, o máximo valor dessa função aqui, só substituir x por 3, né, fica 3 ao quadrado, que é 9, vezes 2 vai dar 18, certo? Então, fica o f de 3 igual a 18. Beleza, estamos coletando pontos de máximo. Vamos analisar a outra fronteira aqui agora, que é a nossa reta, né? Então, a minha função f, avaliada num x qualquer, e nessa reta, ela se reduz, né, a esse carinha aqui, né? Menos 10x² mais 36x. Vamos procurar agora os pontos críticos dessa função aqui. O que eu faço? Eu derivo igual a 0. Então, eu derivei, né? O 2 cai aqui, né? Fica 20x mais 36 igual a 0. Portanto, x igual a 9 sobre 5. Se x igual a 9 sobre 5, né? A gente acha o valor de y, né? Só jogar aqui. Ficaria menos 9 sobre 5 mais 3. Então, y igual a 6 sobre 5. Beleza? E aí, a gente percebe que isso daqui dá 32,4. Esse é o valor de m. Portanto, o valor de 5m é 162. Beleza. Bora para a próxima questão agora. A próxima questão, ela pede só para você classificar, né, os pontos críticos dessa função aí que ele deu. Então, primeira coisa, deriva em relação a x igual a 0, deriva em relação a y igual a 0. Beleza? Aqui, né, dessa segunda equação, a gente percebe que y menos 1 é igual a x mais 1, então eu vou substituir esse resultado aqui dentro. E a gente percebe que x mais 1 ao cubo menos x mais 1 é igual a 0. Dando uma fatorada de leve aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que ou esse cara é 0, ou esse cara daqui vale 0. Beleza? Então, ou x igual a menos 1, ou x mais 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, x mais 1 é igual a mais ou menos 1, logo, x igual a 0 ou x igual a menos 2. Beleza? A gente vem para essa equação aqui agora para descobrir o valor do y, correspondente aos respectivos valores de x. Beleza? Então, x igual a 0 vai implicar em y igual a 2, x igual a menos 2 vai implicar em y igual a 0, x igual a menos 1 vai implicar em y igual a 1, e aí a gente acha os nossos pontos. Beleza? E agora que a gente tem os pontos críticos, a gente precisa tratar eles, né? A gente precisa saber se esses pontos críticos ou eles são de Sela, ou de máximo, ou de mínimo, ou sei lá, inconclusivos, né? A gente não pode concluir nada sobre eles. Então, a gente vai usar o Hessiano aqui, né? O Hessiano é o produto das segundas derivadas menos o quadrado da derivada mista, beleza? Para a gente achar a segunda derivada de x, é só pegar essa derivada que a gente já tinha aqui, né, em relação a x, e derivar de novo, né? Então, o 3 vai cair, vai ficar 12, abaixa 1 do expoente, fica 12 vezes x mais 1 ao quadrado, beleza? Em relação a y, pega a mesma derivada que a gente tinha aqui em relação a y, deriva de novo, vai ficar só 4. Em relação agora à derivada mista, é só pegar, pô, você tem aqui a derivada em relação a x, agora deriva em relação a y. Ou então, você pega essa derivada aqui em relação a y, e agora você deriva em relação a x, certo? E aí você vai achar que essa derivada mista aqui vale menos 4, beleza? E aí, só reescrevendo aqui, o nosso Hessiano tem essa cara aqui. A gente vai jogar os pontos aí agora. No ponto 0,2, a gente obtém 48 menos 16, que obviamente é maior do que 0, e a segunda derivada em relação a y é positiva, portanto, esse ponto é um ponto de mínimo, beleza? No ponto menos 2 e 0, mesma coisa, é ponto de mínimo, e no ponto menos 1 em 1, repara quando você jogar menos 1 aqui vai zerar, vai sobrar só o menos 16, que é negativo, e portanto isso aí já é ponto de Sela, beleza? Bora para a última questão aqui, questão muito bacana. Ele pede para a gente determinar o valor máximo dessa função aqui,
que está restrita a uma esfera centrada na origem de raio 2. Beleza? Para resolver esse problema, eu defini a nossa função aqui e defini a nossa restrição aqui. Beleza? E com Lagrange, né, a gente vai, enfim, pegar o gradiente, né, dessas funções e depois a gente vai aplicar isso na nossa restrição, né, que é uma esfera de raio 2, portanto a gente vai aplicar em g igual a 4. Certo? Então, deriva essa função em relação a x, depois deriva em relação a y, depois deriva em relação a z, né? E iguala isso daqui com um múltiplo, né, do gradiente de g, certo? Aí a gente vai ter essas três equações, né? E aí dá vontade de cortar esse x aqui, né? Só que a gente tem que analisar o que acontece se x for zero, né? Se x for zero, repara que todas as outras coordenadas têm que ser zero, né? Porque se x for zero, esse cara aqui tem que ser zero, e para esse cara aqui ser zero, nosso y tem que ser zero, né? Mesma coisa aqui. Mas enfim, se o x for diferente de zero, né, a gente corta, né? Corta y com y cubo, corta 2z com 2z aqui, né? A gente chega nessas três equações aqui, beleza? Uma maneira inteligente de a gente manipular equações assim é dividir uma pela outra, certo? Então, o que acontece se eu dividir a minha primeira equação pela terceira equação, né? O y² vai cortar com y², eu vou ter z² sobre x² é igual a 1, portanto, z² é igual a x², beleza? E se eu dividir agora a primeira equação pela segunda, eu vou ter que y² sobre 2x² é igual a 1, portanto, y é igual a 2x², beleza? E agora a gente vai jogar esses dados aqui que a gente tem, né, na nossa equação da esfera, né? A nossa equação não era x² mais y² mais z² igual a 4? Então, no lugar do y, eu vou colocar 2x², no lugar do y², eu vou colocar 2x², no lugar do z², eu vou colocar x². Daí a gente tira que x² é igual a 1, portanto, z² é igual a 1, y² é igual a 2, por sua vez, y² igual a 4. Substitui esses valores na nossa função original e a gente chega que o valor máximo é 4. Então é isso, um vídeo super rápido, só para mostrar a ideia de como é que você resolveria essa prova, e até a próxima.